Olá pessoal, estou aqui novamente, professora Rosivane, tá? Da disciplina História. Bom, hoje eu falarei com vocês um pouco sobre o Brasil, vou estar falando sobre o chamado Brasil Colônia até a independência do Brasil. Vejamos bem, esse período conhecido como Brasil Colônia, tá? A gente pode estar até colocando um pouquinho antes. Por que um pouquinho antes, professora? Porque é um período também chamado Brasil pré-colonial ou pré-cabralino. Porque até então já tinha os indígenas aqui quando Pedro Álvares Cabral chegou com as suas caravelas, tá bom, pessoal? É importante destacar isso. Existiam os indígenas aqui. Essa terra não podemos dizer que não tinha ninguém, já tinha os indígenas, tá bom? Os nativos. Então vejamos bem. Quando Pedro Álvares Cabral chega com a sua tropa aqui, que percebe que os indígenas já estão aqui dentro e tudo, então esses indígenas já conheciam a mata, né? Tinha todo um conhecimento. Então a gente vai perceber aí uma exploração da mão de obra indígena, tá bom? A gente vai estar verificando aí que até então o rei de Portugal, ele não teve uma preocupação tamanha com essas terras descobertas, né, na América, e para ser mais precisa, aqui na América do Sul. Então vamos lá. O primeiro produto a ser explorado nesse período é o chamado pau-brasil, tá? Uma madeira nobre de tinta muito bem aceita na Europa, tá? Pelos europeus. Então, o indígena ele vai estar fazendo esse primeiro trabalho, esse primeiro contato aí com o europeu, tá bom? Porém, posteriormente vai ter uma substituição. A gente vai estar verificando que tipo de substituição. Quem é que vai estar depois fazendo esse trabalho? Ora, porque até então os indígenas eles não tinham essa preocupação, tá, de estar somente tirando da mata e vendendo e tal. Eles não tinham essa visão de comércio, ao contrário do europeu. Os europeus já comercializavam, já praticavam o chamado mercantilismo. Então vejamos bem, o período conhecido como colonial, né, o Brasil colônia, ele vai realmente estar todo, como é que eu posso falar? Sobre o domínio do governo português, tá? Então, tanto politicamente, economicamente, socialmente, tudo era voltado para a coroa, tá? Para a coroa. Então, nesse período, os indígenas vão ser substituídos pelos africanos, tá? Eles vão ser substituídos pelos africanos, uma vez que os africanos, né, eles já tinham, na África, já tinha essa questão dessa prática de escravidão. Então, vai ser, como é que eu posso falar? Vai ser mais fácil trabalhar com eles, né? Porque os indígenas eles não tinham esse hábito de estar trabalhando demais, né? Uma vez que ele só retira da mata aquilo que é realmente necessário para a sua alimentação, né? Para o seu dia a dia. Então, vejamos bem. Portugal, ele começa a temer. O que é temer? A ter medo de ataques estrangeiros a essas terras. Então, é importante lembrar que no período das chamadas grandes navegações marítimas, tanto a Espanha, a própria Inglaterra, a Holanda, a França, tá? Eles também lançaram-se ao mar. Então, Portugal começou a arquitetar planos para povoar aqui essas terras, tá? Ou seja, colonizar. O que quer dizer colonizar? É povoar, é desenvolver. Então, o rei de Portugal vai criar chamadas capitanias hereditárias, com o intuito de colonizar, né? Então, nós vamos ter aí à frente Maurício Afonso, onde ele vai estar desenvolvendo a capitania de São Vicente, né? Nesse período, somente a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco que vai prosperar, tá bom? Então, esse período, ele é basicamente voltado para essa questão mesmo, né? Da economia, tendo esses dois pontos aí, a chamada retirada do pau-brasil, tá? A economia monocultor, e depois açucareira, e obviamente que vai entrando outros produtos. Então, nesse período aí, tá? O Brasil, o rei de Portugal temendo, tá? Esse ataque às terras do Brasil aqui, o que ele vai fazer? Portugal, ele está sofrendo ameaça, tá? do até então Napoleão Bonaparte, francês, né? Sofrendo ameaça. Ele muda de Portugal para o Brasil, com toda a sua corte, tá? Então, nessa mudança aí, da vinda do rei para o Brasil, ali mais ou menos 1808, o Brasil nesse período começa a ter um desenvolvimento na questão, no que diz respeito à questão da cultura, né? A questão aí vai ter parques, cria-se o Parque Zoobotânico, a questão do jornal.
o Brasil está sob o domínio do rei de Portugal aqui mesmo, né? Ou seja, é instalado aqui no Brasil o rei, né? O palácio de Portugal. Então, nesse período aí, o Brasil torna-se agora, muda-se, vai ser Brasil monarquia ou Brasil monárquico, tá bom? Então, há uma mudança no que diz respeito à estrutura política. Então, agora o Brasil, ele vai ser, como é que eu posso colocar para vocês? É um Reino Unido de Portugal, né? Então, mas vejamos bem, nesse período aí de mudança, de adaptações, o que que acontece? O rei, né, Dom João VI, ele regressa a Portugal, tá? Então ele volta com toda a sua família para Portugal. Então, diante disso, o seu filho, por nome de Dom Pedro I, né, Dom Pedro I, ele não vai voltar para Portugal, ele vai querer ficar no Brasil. Então, nessa que Dom Pedro fica e o pai vai, a princípio começa ainda a ter uma relação política. Só que Dom Pedro, ele está num período no Brasil onde também está tendo algumas revoltas, né? Essas revoltas, revoltas, como é que eu posso colocar, separatistas, e outras revoltas querendo realmente a permanência, né, do Império aqui. Então a gente vai ter aí a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, a Revolução de Pernambuco. Então, diante disso, Dom Pedro, ele começa a verificar essas questões políticas, né, junto com os aristocratas e tudo. Então, quando ele, de fato, corta a relação, né, com seu pai, diga-se de passagem, com toda a família, né, real, é quando ele, de fato, proclama a independência em 1822 aqui no Brasil, tá? Quando ele proclama, né, em 1822, com o tão chamado, né, Independência ou Morte, que foi o grito, conta-se a história, ali próximo ao rio Ipiranga. Então, Dom Pedro I faz com que o Brasil seja independente aí a partir desse período, em 1822. Agora, vale ressaltar aqui que não quer dizer que quando ele grita, né, quando ele fala, declara independência ou morte, de fato o Brasil mudou-se tudo, né? Não é uma coisa que vai chegando essas províncias, nas províncias aí aos poucos, tá bom, pessoal? Então, olha só, hoje eu vou ficando com vocês por aqui, tá? Sobre Brasil, colônia e a independência aí do Brasil.